Vamos ver aqui as referências religiosas de Bind of Isaac explicadas do canal Toinho. Bora! E aí pessoal, como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser provavelmente o vídeo mais detalhado do canal até agora. Eu vou descrever todos os elementos de The Binding of Isaac. Começa o vídeo. Oxi, quem é você, lerdão? Começa o vídeo agora. A gente vai começar com os itens angelicais. Sangue do Mártir. Esse item é a coroa de espinhos que Jesus foi forçado a usar enquanto estava sendo crucificado. Os soldados romanos zombaram de Jesus e fizeram ele usar essa coroa, dizendo que ele seria o rei dos judeus. Ela também representa os pecados que Jesus carregou com ele, para que fossem perdoados. O rosário é esse objeto com várias bolinhas que muitos de vocês, inclusive eu antes de Até onde eu lembro, né, a mitologia de Bind of Isaac, né, é um negócio meio grotesco, né? Porque tem a ver com a mãe dele, e aí, aparentemente a mãe dele é tipo uma fanática religiosa, e aí essa é uma alucinação do Isaac, né? Tudo no jogo que permeia esses temas religiosos. E ele é bem. Ele não é perturbador, mas eu acho ele meio desconfortável, meio nojento em certos momentos, né? Mas eu já joguei muito Binding of Isaac, que foi um dos meus primeiros jogos na Steam. Lá em 2012, 2013, não lembro. Que eu jogava ele? Deixa eu ver. Eu não posso ver aqui agora. 2012. A primeira vez que eu joguei foi 23 de janeiro de 2012. Eu joguei, isso aí. Foi um dos primeiros jogos que eu tive na Steam. Era baratinho. Antes disso tinha muito jogo pirata, né? Foi meu zap, foi mal. Vamos lá, continuar. pesquisar, podem confundir com um terço. Porém, o terço é literalmente um terço do tamanho do rosário, sendo uma versão pocket dele. Ele é composto por essas bolinhas que representam as orações que o fiel precisa fazer, e a cada uma que você rezar, você passa para a próxima. Relíquia. O item Relic, Pra mim tudo isso é muito óbvio, porque eu estudei escola católica, né? Então, símbolo e nome, representaria a relíquia da cruz verdadeira em que Cristo foi crucificado. Alguns fragmentos da cruz estão localizados em lugares importantes, como a Basílica de São Pedro, a Basílica de Santa Cruz, a Igreja do Santo Sepulcro e muitos outros. A auréola é um símbolo utilizado para indicar a natureza divina nas fora que naturalmente eu gosto de pesquisar sobre essas coisas, então. pinturas e Vamos retratações ver se vai ter algum aí que eu não manjo. de figuras sagradas. Ela também está presente na representação de outros deuses de religiões totalmente diferentes, sendo um símbolo muito usado quando o assunto é divindade. Existe isso aí mesmo, é bem interessante que em várias culturas você tem o símbolo de elevação espiritual sendo uma luz atrás da cabeça da pessoa, né? E se você juntar isso com questões do chakra, né, você também tem um chakra que tipo, é aqui. E que é exatamente sobre iluminação. Então existe aí no ocultismo, né, essa ideia que permeia que, de fato, se você tem a sensibilidade suficiente, você consegue ver as pessoas elevadas brilhando, né? Como se tivesse a energia delas aqui, o espírito junto da. Não sei se é espírito ou uma força, né, maior, mas isso realmente existe. Teve um tempo atrás que eu estava pesquisando sobre isso, mas eu já esqueci dos detalhes. Mas vai ter isso, vai ter a auréola, vai ter a iluminação, você vai ter uns que são uns raios de sol também assim atrás da cabeça da pessoa. Depois vocês procurem, tem umas referências bem legais sobre isso. A hóstia é um disco fino de farinha e água que é usado durante a Eucaristia nas missas. Ela é consumida pelo padre e pelos fiéis. Acredita-se que ela se transforma no corpo de Cristo durante o processo. A Eucaristia é o evento de uma missa onde o padre ou sacerdote consome a hóstia e o vinho, que são transformados no corpo e sangue de Cristo. Esse processo é feito para servir a comunhão dos fiéis com Jesus Cristo. A lança do destino é a arma que perfurou Também conhecido como lança de Longinus, que é o nome do soldado que perfura Jesus, né? Você vai encontrar isso aí em vários trabalhos de ficção, como por exemplo Evangelion, mas também em Ragnarok Online. o abdômen de Jesus durante o seu crucifixo. O ato foi feito pelo centurião romano Longinus, ou Longinus, para ter certeza de que Jesus estaria morto. Depois desse ato, a figura da lança se tornou algo lendário, onde muitos dizem que ela poderia controlar o destino e obter vitória em guerras. Mas o legal é, pra onde foi essa lança? Esse que é o legal, vamos lá. Aí que vem o bagulho doido, rapaziada. Vamos lá. Não, pô, agora tem que. Eu só procurando aqui a referência na
na internet para não falar besteira. Existem várias lendas, né, sobre isso. Tem gente que fala que a lança está em Viena, tem gente que fala que está em Roma, tem gente que fala que está na Armênia, enfim, por aí vai, né? O Tesouro Imperial de Viena, que é a Santa Lança de Viena, enfim. Mas o legal é ir para as teorias, né? O legal é para as teorias, que tem algumas lendas medievais que falam que a lança de Longinos foi transformada em uma espada. E aí vem de interpretações posteriores, não está na tradição cristã original. Mas a gente não quer a tradição aqui, a gente quer a ficção, a teoria da conspiração, que diz o seguinte, né? Que ela poderia ter virado a lança do imperador Constantino o Grande, né, que poderia ter sido preservada depois da crucificação de Cristo. Ela estaria incorporada no estandarte imperial do Constantino, mas também, existem histórias que falam que ela foi reforjada, usaram a lâmina dela, né, para reforjar em uma espada e que fragmentos são usados em armas de heróis e tal. E aí tem, né, uma teoria medieval que junta a lança de Longinos com as relíquias do rei Arthur, que é a parte legal da conexão que eu queria trazer para vocês. Mas você vai ter a espada do Carlos Magno, a Joyeuse, não sei como pronuncia, que o povo fala que os fragmentos da lança, um dos pregos da crucificação, teriam sido colocados em armas imperiais. Em versões mais fantasiosas, o metal teria sido reforjado ou incorporado à espada Joyeuse, não sei como pronuncia. Também tem aqui fala das lendas arturianas, que ela foi reforjada ou integrada simbolicamente na Excalibur. E aí, enfim, você vai ter várias interpretações ocultistas modernas em relação a esses contos. Também vai ter a versão da Durandal, né, que é a espada do Rolando, do Roland, que a Durandal supostamente continha várias relíquias cristãs dentro do cabo. Enfim, a parte legal é essa, né? É ver os mitos que surgiram a partir disso, tipo, onde que foi parar. Isso eu falei muito por cima. Se você for atrás, eles falam, tipo, não, saiu daqui, aí tem evidência que foi pra cá, e pra lá, e pra cá. E é muito legal, tipo, não, mas aí tal rei era fissurado nessa coisa, ele foi atrás daquilo. É bem interessante. Depois procura algum vídeo falando, tipo, ó, sobre essa vertente, né, das possibilidades. A escada de Jacó é um sonho que o personagem bíblico teve, que ele enxergou uma escadona que começava na terra e subia até o céu. O ícone do item é um arco elétrico, e curiosamente, existe um instrumento da elétrica que se chama Jacob's Ladder, ou escada de Jacó. Ela simula esse arco elétrico que fica subindo desde a base dos eletrodos até a ponta deles. Os 7 selos do Apocalipse são uma ordem de eventos que, segundo o livro do Apocalipse, vão acontecer durante o fim dos tempos. Stigmata. Descrito como um fenômeno misterioso, a estigmatização é o processo do surgimento das feridas de Jesus em pessoas que tinham muita fé. As pessoas que dizem ter passado por esse evento apresentam buracos nas mãos e até na cabeça. Escapulário. Esse adereço religioso simboliza devoção e compromisso à vida cristã, proteção espiritual e consagração a Jesus e Maria. É uma espécie de colar com 2 pontas e é utilizado por alguns fiéis da Igreja Católica. Hábito religioso é o nome das roupas utilizadas por freiras. A cruz celta é uma cruz com círculo na parte de trás. O significado dela pode variar, porém ela é um símbolo muito antigo usado pelos celtas. O círculo representaria o sol, indicando eternidade, prosperidade e fertilidade. Acho que, por ser uma cruz, o significado da cruz celta com a cruz cristã foi se juntando, principalmente por conta da conversão da Europa ao cristianismo. Água benta é a água santificada por um padre durante missas, batismos e outros rituais. A cruz rituais você vai ter em vários locais do mundo o uso da cruz, né? Porque é um símbolo muito simples e essencial, né? É um dos símbolos essenciais. Cristãos. Ela é utilizada para purificar pessoas, lugares e objetos e pode afastar o mal. O padre, através de uma longa oração em latim, aplica sal bento à água, benzendo ela. Sacred Heart, o coração sagrado, é a representação do amor de Jesus pela humanidade, caracterizado por um coração em chamas, envolto por espinhos e com uma cruz em cima dele. O Santo Graal é o cálice usado por Jesus durante a última ceia. Existem também as lendas medievais que diziam que os cavaleiros mais fortes do rei Arthur, os cavaleiros da Távola Redonda, andavam em busca desse cálice. A pomba branca representa não só ele, né? Mas vários outros heróis da história. Espírito Santo no cristianismo, e ela é o ícone do item Dead Dove. Eu acho muito doido como, tipo,
No Brasil, nos anos 2000, tudo isso aqui é conhecimento geral da população. Porque o Brasil era um país muito católico, né? Hoje em dia o evangélico está chegando ali para, né, passar. Mas, pô, o catolicismo foi ficando beta, foi ficando cada vez mais molenga, e o evangélico é o quê? Hardcore. E o povo não quer saber de molenguice. O povão quer o quê? Quer hardcore, quer certeza na vida, quer né, algo com ímpeto, né? Que você possa admirar e seguir. Aí o católico foi ficando cada vez mais meia bomba. Tempo pesquisando o porquê do nome do Nossa, e item. catequese. A minha catequese eu fiz quando eu era muito pequeno. Então não tenho muito o que dizer porque eu não lembro. Mas não foi uma experiência que eu gostava em si. Hoje em dia eu acho muito mais legal eu estudar religião e de debates filosóficos e religiosos e perspectivas cristãs das coisas, católicas das coisas, por mim mesmo, do que quando eu era pequeno na catequese. Eu lembro até hoje, eu não lembro a pergunta que eu fiz, mas eu lembro que eu contei isso para meus pais quando eu era pequeno. Que eu fiz uma pergunta na catequese e a resposta que eu obtive não foi uma resposta, foi uma advertência. E eu lembro que isso desde sempre me deixou incomodado, sabe? E eu penso, pô, se eu tivesse estudado essas coisas que eu estou estudando mais velho, em uma versão mais lúdica para criança, eu ia gostar muito, porque eu sempre gostei dos temas, eu sempre pesquisei essas coisas desde pequeno. Eu sempre tive interesse, mas a catequese sempre me deixou meio assim, mas eu não lembro o suficiente para falar alguma coisa. Só que a minha prima vai fazer 18 anos agora. Alguns anos atrás ela fez catequese. Só que ela falou que ela não gostou muito, que não foi muito legal, que não responderam as dúvidas que ela tinha, não adentraram em coisas que ela teria interesse de aprender, vamos dizer assim. Ela achou que foi um negócio meio chato. E ela disse, e depois ela foi numa igreja com uma amiguinha, um amiguinho dela, só ela tinha uns 15 anos de idade, 16 anos de idade. Evangélica, né? Foi uma igreja evangélica. E ela disse que ela se sentiu muito melhor lá, porque o diálogo foi muito mais direto com ela. Depois da missa, tinha um grupo de jovens, né? E aí eles discutiam e conversavam sobre coisas práticas da vida, como emprego, futuro, situações, né, sociais, coisa de escola. E ela disse que ela ficou muito mais interessada e vontade de participar dessas coisas, porque tinha a missa era um negócio, entre aspas, mais moderno também, né? Era a mesma missa, mas num ambiente diferente. Eu não vou saber os detalhes, mas ela disse que era um pouco diferente. Algumas igrejas evangélicas têm a missa que é um show, né? Mas esse não era o caso, não. Mas tinha mais música, um pouco mais de um envolvimento diferente de uma missa católica, né? Mas que ela gostava mesmo era depois, que tinha esse grupo de jovens, que tinha essas discussões e tal, enquanto ela não encontrou isso, pelo menos na igreja católica que tinha aqui do bairro. Então faz sentido, né? O evangélico está crescendo muito, pelo menos das perspectivas que eu tive. Elas com certeza estão incompletas, mas eu acho que faz um certo sentido. Esse, e eu só encontrei um termo dos fanfiqueiros. O termo significa um alerta para temas pesados e gráficos em algumas fanfics. Jesus Juice. Dead Dove do Not It. É isso que ele tá falando. Dead Dove do Not It. Que é pra mostrar que você tá entrando num lugar que é só fetiche bizarro. Mas é a pomba da paz, né? Mas ele deve ter, como é Biden Isaac, ele pegou isso mesmo do... Eu acho que isso veio de What We Do in the Shadows. Agora eu não lembro. É o termo usado para se referir ao vinho que é tomado durante a comunhão, que significa o sangue de Cristo. Em algumas igrejas, quando crianças fazem a comunhão, elas ganham suco de uva em vez de vinho, o que explica o íconezinho do suco de uva do item. Eu não sei se isso é algo regional ou se é de alguma igreja específica, porque quando eu era criança, eu fiz catequese e eu ia bastante pra igreja e nunca vi as crianças nem os adultos tomarem vinho. É que não toma vinho, né? Você mergulha no vinho. Ou no suco de uva integral, vamos dizer assim. Na minha igreja era assim mesmo, criança e adulto. Era vinho mesmo, se eu não me engano. Ou era um suco de uva bem forte, sem álcool, mas bem forte.
Esse negócio aí de suquinho de uva deve ser coisa de americano mesmo. Holy Mantle é um item que permite que o jogador tome um hit toda vez que ele entra em uma sala, indicando proteção divina contra o mal que um fiel receberia. The Body, the Mind and the Soul Eucaristia eu são nunca fiz. Eucaristia eu nunca fiz. Então eu posso estar misturando as coisas. proteção divina contra o mal que um fiel receberia. The Body, the Mind and the Soul são 3 itens desbloqueáveis pelo Lost que representam o corpo, a mente e a alma de Jesus, simbolizando a Santíssima Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo. E o item Godhead é a união desses 3 itens anteriores, formando um triângulo com um olho no meio, que nos lembra o olho que tudo vê. O termo Godhead vem da palavra Godhood Não é e é necessariamente o olho que tudo vê, né? É o olho do... o terceiro olho, né? Que é uma coisa bem comum em várias mitologias. Aí também tem uma... Aqui tem uma glândula, né? Que eu esqueci o nome dela, que ela vai se calcificando com o tempo, dependendo dos atos que você tem. Mas é possível descalcificar um pouquinho ela, e ela seria um ponto que faz teoricamente, né? O cérebro humano ter contato com certas coisas que a gente não tem normalmente. Só que quando a gente é criança, a gente tem mais contato com isso, porque essa glândula não está calcificada, mas conforme a gente cresce, naturalmente ela vai calcificando e certos atos do dia a dia, como alimentação e outras questões, ajudam a calcificar mais rápido. E aí isso seria o que corta seu cérebro de se antenar com coisas que a gente julgaria paranormal. Essa é a teoria do outro lado do rio, vamos dizer assim, né? E aí é por isso que a gente não consegue perceber, porque é como se essa parte do cérebro parasse de funcionar. E realmente, é a glândula pineal, isso existe mesmo. Mas esse funcionamento que eu falei, não necessariamente, mas que ela calcifica, calcifica mesmo. utilizado para indicar natureza divina no geral. Lazarus Rags, ou Trapos de Lázaro, são os panos em que eram envolvidos os mortos na época da história deste personagem. Como Lázaro foi ressuscitado, ele voltou à vida usando esses panos, por isso o item nos dá mais uma vida quando adquirido. Eu acredito que o Sworn Protector e o Guardian Angel representam o anjo da guarda. Segundo o cristianismo, esse anjo é responsável por proteger a nossa vida, e cada um de nós tem um. Incensário é um objeto que os padres colocam incenso durante as celebrações religiosas. A fumaça representa as orações dos fiéis subindo até Deus. O triságio é um dos hinos cristãos mais antigos. Seu símbolo lembra a estrutura dos anéis borromeanos, que são 3 círculos unidos, podendo significar a Santíssima Trindade. O Círio Pascal, ou Vela Pascal, é uma grande vela que representa a luz de Cristo, sendo acesa uma dessas por ano. Pascal vem de Páscoa, que é o dia da ressurreição de Cristo. O coração imaculado simboliza o coração de Maria, mãe de Jesus Cristo. Significa a conceição ou concepção imaculada de Virgem Maria, onde ela ficou grávida de Jesus por meio de um milagre. Monstrância é um objeto religioso com o objetivo de mostrar a hóstia e sua alta sacralidade, representado diretamente como a presença de Cristo nas igrejas. A Spirit Sword é uma referência direta à espada descrita em Efésios 6,17, descrita como arma ofensiva no conjunto da armadura de Deus. Stairway é uma escada que nos leva a uma sala de anjo, sendo uma referência à música Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. O ato de contrição é uma oração feita para expressar o arrependimento de pecados realizados, a fim de buscar o perdão de Deus. Birthright, ou direito de primogenitura, é o direito de herança do filho mais velho de uma família. A sopa vermelha representa a sopa que Esaú aceitou em troca de seu direito de primogenitura na história dos irmãos Jacó e Esaú. Purgatório é o ambiente ou estado em que as almas em estado de graça ficam até serem purificadas e enviadas ao céu. Revelation. A aparência de Isaac com este item pode ser uma referência direta a Moisés no livro de Êxodo. No capítulo 34, Deus escreve os 10 mandamentos na segunda placa de Moisés, e ele fica com uma aparência diferente. Seu rosto começou a brilhar tanto que era difícil para os outros olharem diretamente para ele por causa da luz. A estrela de Belém foi a estrela que guiou os 3 reis magos em sua jornada ao local onde Jesus iria nascer. Eles eram 3 sábios do Oriente que vieram de longe para adorar o recém-nascido. Em inglês eles chamam de 3 wise men, né? 3 sábios. Mas eles eram 3 magi, né? Magi, que eram os magos, que eram os sacerdotes persas. Que deu origem à palavra mago, né? Mas na Bíblia é cheio de magia, né? Tipo, na Bíblia fala que você não pode conversar com os mortos, mas... Se fosse impossível conversar, não precisava nem falar, né? Mas se tá falando que não é pra conversar... Hold up. Jesus, oferecendo presentes pra ele. Sacred Orb é um item bem forte que dá um reroll em todo item de categoria 0 ou 1. Sua aparência foi muito provavelmente baseada no Globus Cruciger, um artefato dourado de uma esfera com uma cruz em cima, que representava a autoridade e domínio de Jesus no mundo.
O item Salvation possui o símbolo de Ictis. Este símbolo é usado para representar Jesus, significando Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. A Conceição Imaculada foi o milagre de Maria de ter engravidado de Jesus enquanto virgem, sendo preservada do pecado original e mantendo sua graça divina. O Prayer Card é um daqueles folhetinhos que, se você vem de família cristã, com certeza já viu. Eles geralmente têm uma imagem de Jesus ou de algum santo na frente e atrás tem uma oraçãozinha. Já recebi Gênesis vários. é o nome do primeiro livro da Bíblia, onde o universo, as galáxias e os planetas são criados. O termo Gênesis também significa nascimento no grego, e a descrição do item In the Beginning é uma referência às primeiras palavras do livro da Bíblia. O prego é possivelmente uma referência aos pregos que usaram na cruz de Jesus Cristo. Alma Solitária, do latim Anima Sola, é o item que o Tenta de Jacob porta. Ele serve para prender o espírito enfurecido de seu irmão temporariamente. No contexto religioso, uma alma solitária que sofre e vaga pelo purgatório é chamado de Anima Sola. A representação dessa alma é caracterizada por correntes e chamas, o que também está presente na identidade do Esaú Fantasma. A mulher tá bem tranquila, né? Por isso que eles fazem aqueles memes de pegar algumas imagens com cunho religioso, só que são meio estranhas, e botar alguma frase irônica, sabe? Caracterizada por correntes e chamas, o que também está presente na identidade do Esaú Fantasma. Damocles era um cortesão na corte do rei Dionísio II de Siracusa, onde o rei era conhecido por seu grande poder e riqueza. Um dia, Damocles elogiou a vida luxuosa do rei, dizendo que ele deveria ser o homem mais sortudo do mundo. Dionísio, para dar uma lição nele, ofereceu a ele trocar de lugar por um dia. Damocles aceitou na hora, mas durante um banquete, percebeu que tinha uma espada afiada pendurada sobre sua cabeça por um único fio de crina de cavalo. Ao ver que sua vida poderia acabar a qualquer momento, Damocles percebeu que o poder e o luxo vêm acompanhados de medo e insegurança constantes. E no jogo é exatamente assim. Ao usar a espada de Damocles, tudo parece lindo, porque os itens de pedestal aparecem em dobro. Porém, a partir do momento que você toma dano, você tem uma minúscula chance a cada frame do jogo da espada cair e dar hit kill em você, trazendo a tensão que Damocles sentiu ao assumir o trono de Dionísio. A caixa ou vaso de alabastro foi o recipiente em que Maria de Betânia guardava seu perfume caro que foi usado para ungir os pés de Jesus, sendo visto como um gesto de respeito e devoção. Vade Retro é um trecho da oração da medalha de São Bento, uma oração usada para afastar o mal e trazer bênção. Vade Retro Satana, em latim, significa se afaste, Satanás. Além disso, a medalha de São Bento possui essas várias letras que indicam as palavras da oração. Um sumptorium, ou fístula, é um canudo de metal usado no catolicismo para beber o sangue de Cristo durante uma comunhão. A trinket do Bible Tract é uma referência direta à cultura de livretos com mensagens religiosas. Os Chick Tracts são bem parecidos com o que tem no jogo e são espécies de quadrinhos religiosos curtos, geralmente com uma moral da história que influencia o leitor a aderir ao cristianismo. Terminamos os itens angelicais, os itens de boa. Agora vamos passar para os itens diabólicos. Brimstone e Sulfur. O item mais icônico desse jogo, o Brimstone, é um termo antigo usado para se referir ao elemento de enxofre na alquimia. Porém, o item Sulfur, literalmente traduzindo para enxofre, é uma versão pocket do Brimstone. Os símbolos desses itens representam os elementos do enxofre e do enxofre negro na alquimia. Porém, com o triângulo invertido para o Sulfur. O fato do item ser um laser pode ser relacionado com o enxofre por ele ser inflamável. Além disso, o símbolo do Brimstone também foi usado para representar a cruz de Leviatã, se tornando um símbolo muito famoso quando falamos de satanismo. Eu gosto de falar de satanismo. O pentagrama. No caso de Isaac, o pentagrama que vemos é o pentagrama invertido. Exatamente, porque o pentagrama virado pra cima é bom, o pentagrama virado pra baixo é ruim. É um símbolo usado para representar a figura de Baphomet, sendo as pontas da estrela o queixo, as duas orelhas e os chifres do bode. A marca da besta é caracterizada pelo número 666. Mas por quê? Na passagem de Apocalipse 13:18, 9, sangue espalha. somos apresentados a essa possibilidade de um cálculo que indicaria uma pessoa que representa o capeta na Terra. Este seria o anticristo. Tem várias coisas, né? É Tem a quantidade de ouro que Salomão ganhava, tem um zilhão de paradas que podem ir pro 666, aí vem de outro que na verdade são 3 letras e não números, enfim. Eu já até esqueci qual que é o caso. Pensa, e eu não tive o tempo de pesquisar tudo para poder falar com propriedade, então eu recomendo o vídeo desse historiador aqui que tá muito maneiro. Um pacto com o demônio pode trazer juventude, conhecimento, fama, poder e riqueza. Mas tem o negócio de ser gamatria do Nero, mas também tem outras coisas que dizem que não, na verdade não é e tal. É uma discussão enorme, né? E eu não sou especialista para pegar ponto a ponto. Eu vou pegando o que eu acho mais interessante.
Todos esses benefícios vêm acompanhados de um custo, a sua Tem alma. o www, né? Que é o. Qual que é? O Vave, né? No final, a própria internet é do capeta, né? A gente tá literalmente com jeans na nossa placa de vídeo. Cambion Concept. Ele vai Ser ver? juventude, conhecimento, fama, poder e riqueza. Mas todos esses benefícios vêm acompanhados de um custo, a sua alma. Cambion Conception. Cambion é o nome dado ao resultado de uma cruz entre humano e sucubus, ou incubus. Então, o resultado disso seria basicamente o Devil May Cry. Lord of the Pit. O símbolo desse item é uma cruz invertida. Originalmente, a cruz invertida significa o crucifixo de São Pedro. Por isso, ela também pode ser chamada de cruz petrina. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não acreditava ser digno de morrer da mesma forma que Jesus. Apesar do seu significado... Pedro era muito vida louca. Jesus fala, Pedro, não ataque os Boa romanos. O noite, Pedro, Narras, você está bem? São ser um bombom. E aí vai dizer, tamo junto, valeu. Tá, os caras estão lá no mar, aí Jesus fala, vou andar na água. O Pedro fala, sei não, viu? Sei não. Acho que não dá não. Aí Jesus consegue, o Pedro fica tipo, caralho, vou tentar também, falhei. nobre, a cruz invertida... Mas é quando os romanos vão buscar Jesus, 500, eram o quê? 500 romanos? Agora eu não lembro, 5 mil? Ele fala um termo lá específico do exército romano, né, pra quantidade de romanos. É pique 500 de Esparta versus todos os persas do mundo. Aí Jesus fala, Pedro, não precisa sacar a sua espada. Tá de boa. O Pedro falou, é agora que eu saco minha espada. Vou matar todo mundo essa porra. 5 mil, né? Por aí. E é uma coisa interessante, né? Se o exército romano, né? Se Roma mandou tantos soldados assim, é porque Jesus representava uma ameaça muito grande. Que é bem... Aí vira, né? Tipo, quem é religioso usa isso de uma das possíveis provas, né? Da verdade sobre o elemento divino, mas de qualquer forma comprova um cara muito influente, né? ser digno de morrer da mesma forma que Jesus. Apesar do seu significado nobre, a cruz invertida começou a ser usada como símbolo de anticristianismo, tendo seu significado totalmente arrombado e difundido pela mídia. Aí, ó, 666 igual 6 mais 6, que é igual 1 mais 2 mais 3, que é igual 1 mais 2, é o quê? Que é igual a 3, mais 6, que é igual a 9. Pera aí, pô, acho que você descreveu alguma coisa que não tá tão... faltou uns negócios aí. Mas sim, tem gente que faz a geometria disso aí, ou a versão pitagórica, e tem os símbolos, né? Tipo, o número que representa a finitude, completude, tem os números que representam, né, o número divino, e o número humano, e por aí vai, né? O nome do item, Lord of the Pit, pode ser uma referência ao Senhor das Profundezas do jogo Magic. Eu não manjo nada de Magic. Difícil. Possível, porque os caras são tudo nerd. Mas provavelmente é pela questão de, tipo, que eu falo que o diabo tá numa fossa, né? O inferno é lá embaixo, tem o D&D em geral vai ter, né, o abismo e tal. Mas parece um capeta. Pela aparência do Isaac com esse item, acredito que a pedrinha significa a pedrada que Golias tomou de Davi em sua derrota. Meretriz da Babilônia. Essa mulher aparece no livro de Apocalipse, montada em uma besta e segurando uma taça de vinho. É mencionado que ela é uma prostituta que se relacionou com os mais altos reis. E pelo que eu entendo, ela significa uma crítica feita a Roma pela perseguição dos cristãos, além da corrupção e males da política. O item Spirit of the Night faz uma clara referência a Magic de novo. Tem gente que fala especificamente que a Igreja Católica atual, na verdade, é descendente, né, dos próprios romanos, e que essa passagem bíblica falaria sobre a Igreja Católica, né? No ocultismo, numa das vertentes do ocultismo também tem essa visão de que essa meretriz, na verdade, é a Igreja Católica, que é a igreja falsa, né? Que se usou de tudo para expandir a sua influência e tal. Aí vai ter essas discussões sobre isso ser ou não ser o caso. Mas que existe essa vertente, tem. Aí fala sobre a cor vermelha, né, que era a cor do exército de Roma, do chapéu de Roma, dos soldados, enfim. Quem fala muito disso, na verdade, se eu não me engano, que usa esse argumento, além de ocultista, eu já vi em discussão pelo menos, é judeu usando para falar que, não, olha só, beleza, cristianismo e tal, mas a igreja de Roma, na verdade, que é a grande inimiga
e tal, assim como historicamente sempre foi, desde do passado e pá. Não só o ocultismo, os protestantes e os sedevacantistas também acreditam nisso. Aí eu já não vou saber das discussões dentro das religiões especificamente, né? Por causa da aparência do Isaac ao pegar o item. Além disso, o ícone significa o símbolo de bênção na religião Wicca. A cabeça do bode é um item que aumenta suas chances de pacto em 6660%. Mas como o jogo tem um cap de exibição de 100%, a gente nem desconfia do quanto que aumenta. A referência desse item tá na prática religiosa de sacrificar bodes como oferenda para se aproximar de uma divindade. Abaddon. O nome desse item se traduz para destruição, e pode significar tanto um lugar quanto um anjo caído que possivelmente traria essa destruição. O anjo em questão é o personagem Apollyon, e é desse anjo, ou lugar, que viria tal destruição ao tocar da quinta trombeta. Belial é o termo hebreu usado para descrever Você só não vai poder escutar o som da última trombeta! o demônio. Portanto, o item é o Belial é o termo hebreu usado para descrever o demônio. Portanto, o item é o olho do demônio, galera. Incubus. Um demônio em forma masculina que procura mulheres adormecidas para ter relações de vucu-vucu à noite. Eles se alimentam da energia da libido de alguém, tipo um mosquito do sexo. A versão feminina desse demônio se chama Sucubus, e vão atrás dos homens adormecidos para fazerem a mesma coisa. Atame, ou Atem, é um punhal cerimonial usado em várias magias e rituais de bruxaria. Ele também aparece na Chave de Salomão, que é um grimório com vários feitiços. Akeldama, ou Aceldama, significa campo de sangue, e é o lugar onde Judas se churrascou depois de trair Jesus. Em Atos, capítulo 1... Tem umas 15 versões de como Judas morreu. O vídeo do Estranha História sobre isso é bem legal, inclusive. Versículo 18 a 19, é apresentado que Judas compra um campo e se mata nas terras que ele comprou com tal dinheiro. Gelo é um Revenant, um tipo de fantasma da mitologia grega que possuía mulheres e causava infertilidade nelas. A comunidade do jogo acredita que o Gelo seja a versão fetal do Incubus da Lilith. Livros do jogo. Sendo o livro mais vendido e o livro mais roubado do mundo, a Bíblia é um dos mais famosos livros religiosos da atualidade. Ela é a junção de diversos livros de diferentes autores que contam a história de Jesus Cristo e muitas outras histórias. O livro de Apocalipse, escrito por João, é o último capítulo da Bíblia do Novo Testamento, onde ele descreve todo o processo do que acontecerá no retorno de Jesus. É um livro muito enigmático e famoso por todo o seu simbolismo. O Livro das Sombras é um livro com rituais e instruções de magia na religião da Wicca. No jogo, o livro possui o símbolo da Triquetra, que representa a eternidade e conexão com tudo, além da representação do poder feminino e da Santíssima Trindade no cristianismo. O livro do pecado não possui uma referência direta da vida real, porém ele tem o número 7 na capa, indicando os 7 pecados capitais. O livro dos mortos é uma referência direta a uma coleção de textos funerários egípcios. Eles possuíam uma coletânea de feitiços que ajudariam as almas dos mortos a passarem pelo Duat, que era o submundo da religião deles, e também a passar pela vida após a morte no geral. O livro de Belial é um dos 4 livros da Bíblia satânica, sendo eles os livros de Satã, Lúcifer, Belial e Leviatã. Porém, neste livro em específico, são descritos os rituais e magias do satanismo. Falando sobre a Bíblia satânica, também podemos... Qual a versão disso aí, né? Porque existe o... Agora eu não sei se vai ser dividido em satanismo e luciferianismo, né? Mas que tem o satanismo como filosofia, que é sobre individualismo e coisas do tipo, né? E não só isso, mas não tem o conceito místico ou religioso, e aí você vai ter a outra vertente que tem, né? Vamos encontrar ela no jogo. A Bíblia Satânica é a junção dos 4 livros dos demônios que eu mencionei anteriormente e foi escrita por Anton LaVey. Essa versão dark da Bíblia possui rituais e descreve os princípios que um satanista deve ter. Por exemplo, autoveneração, vingança e rejeição à religião tradicional. Necronomicon é um grimório fictício de magias e rituais presente na obra de H.P. Lovecraft, ou Harry Potter Lovecraft. Brincadeira, tá? Não sei se o nome dele é Harry Potter. Os pergaminhos do Mar Morto são uma coleção de mais de 900 manuscritos. Eles foram encontrados na... Dá origem aí a... Ai, meu Deus. Esqueci. Que é a base para muitos cultos gnósticos, que é o livro do... Caralho, esqueci. Enoque. As cavernas próximas ao Mar Morto.
Ao serem adquiridos no jogo, a frase "é um mistério" aparece e ele ativa a habilidade de algum item aleatório. As escrituras possuem milhares de fragmentos diferentes de trechos destes manuscritos, com conteúdos da Bíblia hebraica, livros apócrifos e textos da seita dos essênios. Lemegeton, ou A Chave Menor de Salomão, é um grimório anônimo com foco em demonologia, que foi compilado no século XVII. Ele possui descrições e detalhes sobre espíritos e como invocar eles. Agora eu vou falar sobre algumas curiosidades. Os andares do Sheol e Gehenna têm significados similares. Ambos são um lugar espiritual onde almas se concentram. Porém, o Sheol apresenta neutralidade no julgamento dessas almas, sendo espaço para todas elas. Por outro lado, acreditavam que as almas maldosas iriam para o Gehenna, sendo uma representação do inferno e da punição divina. Só que parece que existe um lugar real chamado Gehenna também, onde eram realizados sacrifícios de crianças ao deus... Cara, é muito engraçado, tipo, leia a Bíblia. Se quiser, leia a Torá, inclusive. Lê a versão dos judeus. Cara, é incrível como que Moisés falava, mano, vamos parar de sacrificar bebê pra Moloque? Aí os judeus falavam, beleza. Moisés olhava pro lado, olhava pro outro, eles estavam sacrificando bebê pro touro de ouro de novo. Aí Deus chegava assim pra Moisés e falava, porra, Moisés, de novo. Ele, caraca, ele subia lá, falava, Deus, perdão, eles não sabem o que fazem, sei que e tal, vou falar com eles, não mata eles não. Aí ele falava, beleza. Aí fala com eles então. Aí Moisés descia do monte. Falou, gente, você tem que parar de sacrificar bebê pra Moloque. Para de sacrificar bebê pra touro de ouro. Sei que e tal. Aí o povo falava, tá bom, Moisés, foi bom. Aí Moisés falava, ufa. Aí Moisés entrava na cabana. Quando Moisés saia da cabana, tava o povo sacrificando a criança, chorando. O ídolo lá se movimentando, pegando a criança, mordendo a criança. Aí Moisés ficava, puta que pariu, mano. De novo. Aí Moisés subiu um monte de novo, falando, Deus, por favor, perdoa dos caras, os caras não sabem o que faz. Chega o momento que Deus falar que, sabe, mano, tá todo mundo amaldiçoado nessa porra aí. Ninguém vai entrar na cidade prometida. Caraca, olha, os caras os judeus fizeram Deus perder a paciência. Cara, quando você lê a história, você fica, mano, que eles estão se autodissing, né? Eles estão falando mal deles mesmos ali na parada. Um Moloque. Eu acho que eu já vi isso aqui em algum lugar, hein? No livro de Apocalipse, todos se curvam no momento em que Cristo começa a quebrar os 7 selos. Ao quebrar o primeiro selo, é revelado o Cavaleiro da Conquista, montado num cavalo branco e segurando um arco. Este cavaleiro simboliza o anticristo, alguém poderoso com discurso de paz, porém com falsas intenções. O segundo selo marcaria a aparição do Cavaleiro da Guerra, que veio num cavalo vermelho e segurava uma espada. Seu objetivo era tirar a paz da Terra, causando batalha. Uma coisa que eu nunca entendi, e eu simplesmente decidi não pesquisar sobre isso, não sei porquê quando eu paro pra pensar agora. No livro de Apocalipse, todos se curvam no momento em que Cristo começa a quebrar os 7 selos. Ao quebrar o primeiro selo, é revelado o Cavaleiro da Conquista. Os cavaleiros, eles vêm da onde? Eles são mandados de quem? Eles vêm pra meter o caos, destruir tudo, mas eles são enviados de Deus, tipo, fazer qual que é o nome? Um dilúvio 2.0? Montado num cavalo branco e segurando... Ou eles são entidades neutras que estão lá só coisa, ou eles são entidades enviadas por Satanás. Um arco. Este cavaleiro simboliza o anticristo, alguém poderoso com discurso de paz, porém com falsas intenções. O segundo selo marcaria a aparição do Cavaleiro da Guerra, que veio num cavalo vermelho e segurava uma espada. Seu objetivo era tirar a paz da Terra, causando batalhas sangrentas e muitas baixas por conta dela, o que foi visto como castigo para aqueles que acreditaram no anticristo. O terceiro selo era o Cavaleiro da Fome, que veio montado num cavalo preto. Este cavaleiro veio segurando uma balança, que significava crise econômica e fome por falta de alimentos e preços altíssimos. O quarto selo traz o quarto e último cavaleiro, o Cavaleiro da Morte. Montado num cavalo amarelo e meio pálido, a morte levará 1/4 da população mundial, causada pelas aberturas dos selos anteriores. Ok, mas e o Cavaleiro da Peste? A Peste até aparece junto dos outros 3 cavaleiros canônicos na boss fight da besta, mas ela não representa um cavaleiro do Apocalipse. Talvez ela represente uma das 10 pragas do Egito. Tem algumas traduções ou interpretações que trocam um deles pelo da pestilência, né? Serafins são os anjos da mais alta classe da hierarquia divina, sendo os mais próximos de Deus. De acordo com a Bíblia, um serafim tem uma aparência além da compreensão humana, sendo uma criatura de visual totalmente bizarro. Beelzebu, conhecido como Lorde das Moscas, é um dos 7 príncipes do inferno, ou um dos nomes usados para se referir ao Satanás.
Leviatã é uma criatura mitológica que aparece na Bíblia. Ele é uma serpente demônio que simboliza o caos e a inveja, já que ele come as almas dos condenados depois de suas vidas. No cristianismo, os 7 pecados capitais são uma série de comportamentos humanos viciosos que distanciam o homem de Deus. São eles a gula, a ganância, luxúria, ira, inveja, preguiça e orgulho. Cada um desses pecados representa um mini-boss dentro do jogo, onde a mecânica deles se relaciona um pouco com o significado dos pecados. Por exemplo, a ira ataca com bombas, a preguiça invoca inimigos para que ela não precise te atacar diretamente, a luxúria corre pra cima de você pra... entre outros, né? O jogo também tem as versões super fortes deles, que são super pecados capitais. Eles são maiores e mais difíceis do que os originais. Os chefes anjos Gabriel e Uriel aparecem na Bíblia. Gabriel é o mensageiro de Deus, ele aparece tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O boss Dogma... Uriel é um nome canônico de anjo? Não lembrava não, que tem alguns nomes que não aparecem na Bíblia, né? Representa a doutrina, ele aparece tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O boss Dogma representa a doutrina do cristianismo, sendo uma amalgamação de crenças e medos do Isaac a respeito da religião. Ele sai da televisão exatamente porque sua mãe assistia muitos programas religiosos. Inclusive, na soundtrack do Dogma, a gente pode escutar esse pastor pregando com a música de fundo. O boss Satanás representa... O boss The Lamb representa uma versão obscura do Isaac, mas que também podemos associar ele a Jesus, já que ele é descrito várias vezes na Bíblia como o Cordeiro. Bom, de significados religiosos eu acho que a gente terminou, mas eu fiquei de apresentar pra vocês o Keeper e o modo Grid, então vamos lá. Uriel aparece em Enoch em uma literatura rabínica? Ah, beleza. O Uriel não lembrava mesmo não que aparecia na Bíblia. Olha, Eu tava certo, basicamente. se você jogar esse jogo algumas horas, você vai perceber que existe uma ênfase bem grande no sistema de dinheiro dentro do jogo. O Isaac tem muitas formas de ganhar e gastar moedas, mas a principal mecânica que eu vou falar aqui é a aposta. A aposta nesse jogo é um fator muito importante na gameplay. Por exemplo, quando você encontra uma sala de item com a máquina de trocar item, aí você coloca mais e mais dinheiro na esperança de vir um tier 4, mas a máquina explode, por um frame aparece um item foda e aí depois o jogo joga um item mais porqueira pra você. Ou quando você tá jogando de Lost e precisa de qualquer forma ganhar mais uma bateria pra conseguir mais um reroll, porque agora vai, hein? Agora é o item bom, e puff! Todo esse sistema de aposta presente no jogo vem de uma influência na vida do Isaac, o seu pai. O pai do Isaac é um alcoólatra e viciado em apostas compulsivo que deixou a ganância dele derramar em cima do próprio filho. É por isso que existe o modo Greed dentro do jogo, um modo totalmente voltado ao dinheiro, onde você precisa juntar o máximo de moedas possíveis, sendo que elas poderiam ter sido gastas em itens e melhorias. A ganância pro Isaac soa como o pior dos pecados pra ele, porque ele tem muito medo da hipótese de ficar igual ao pai dele. Portanto, além de ser o pecado mais temido pelo Isaac, também é o pecado mais presente em sua pessoa. Os bosses Ultra Greed e Ultra Greedier tentam mostrar essa batalha interna do Isaac contra sua tendência a ser ganancioso. O Keeper e os outros lojistas que encontramos durante as jogatinas são versões mumificadas das runs anteriores do Isaac. O Tainted Keeper simboliza tanto a ganância que na sua gameplay você precisa ficar obcecado em coletar moedas a qualquer custo. Além disso, temos a impressão de que tudo ligado à ganância nesse jogo tá enforcado, amarrado ou pendurado pelo pescoço. E eu sinceramente acho que isso simboliza o instinto animalesco de uma pessoa gananciosa. Ah, eu esqueci de comentar um item também, o mais diabólico de todos, Ford Fiesta. Vídeo bacana, deu pra falar de muita coisa interessante. E aí, pessoal? Bind of Isaac saiu numa época, 2011, né, 2012, que foi uma época que a internet estava muito intensa com Reddits anticristão ou ateu, né? Então ele conseguiu surfar muito nessa onda. É um jogo muito bom. Eu não vejo problema com esse tipo de estética, de tipo o extremismo religioso do interior dos Estados Unidos, tá ligado? E como isso pode afetar a criança numa família disfuncional. Mas hoje em dia é meio cringe, né? Mas na época era super do momento, né? Tipo, na internet tava muito nessa vibe, tipo, você acredita no Papai do Céu, kkkk. E o nível de argumentação era esse, sabe? As pessoas não tinham nível de argumentação, basicamente. E olha que eu não sou religioso, mas eu não vejo problema. E eu já joguei muito Bind of Isaac. Eu acho interessante o tormento do Isaac em relação a essas coisas, porque infelizmente, né, você tem todo tipo de pessoa dentro e fora de religião, então acaba que, infelizmente, é uma realidade para algumas pessoas, né, uma vida parecida com aquela, que é muito triste. Mas é isso, vídeo bom. Tamo junto, valeu e falou!